União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Obrigada, Serra. Com grande prazer que eu estou aqui hoje e gostaria de cumprimentar todos que estão aqui presentes ou à distância, né? Ou melhor, sem distância, né? E dizer que a gente preparou mais ou menos uma apresentação em cima de um assunto que não é comum para nós, porque nós não estamos na atenção básica, né? O farmacêutico não está na atenção básica. A gente estava ensaiando os primeiros passos, e aí houve essa mudança de rumo, né, no Ministério da Saúde, e aí se mudou alguma legislação, principalmente a nova Política Nacional da Atenção Básica, e isso aí deu uma quebrada nas nossas pernas, mas nós somos teimosos, nós vamos continuar, nós temos um exemplo a seguir, que é em Curitiba, né, e nós vamos chegar lá. Então vamos lá, assistência farmacêutica na atenção básica. Primeiro vamos começar com algumas definições, né? Atenção básica, essa definição de atenção básica que está aí para vocês não é a que está valendo atualmente. Essa é a versão do que é atenção básica na antiga Política Nacional de Assistência de Atenção Básica. A nova PENAB, ela traz uma outra definição, porque ela entende que a UBS agora é uma outra instituição, não é mais como era, né? Mas eu trouxe para vocês ainda a antiga, porque eu acho que ela é que nos cabe como farmacêuticos no nosso mote diário de serviço, que é assistência, né? Então, a atenção básica e a atenção primária são sinônimos, né? A atenção básica a gente usa no Brasil, e só no Brasil, nos outros países se chama atenção primária. E aí, como a gente usa básica, a gente também usa atenção de média e atenção de alta complexidade. E o correspondente é atenção secundária, terciária ou quaternária. Então, a gente entende como atenção básica o cuidado de saúde essencial, que ele é baseado em métodos e tecnologias práticas, cientificamente bem fundamentadas e socialmente aceitáveis, colocadas ao alcance universal de indivíduos e famílias da comunidade. Importante que a gente saiba que é baseado em tecnologias práticas, mas que são fundamentadas cientificamente, porque o pessoal tem uma ideia errada quando fala de atenção básica, porque acha que ela não tem a devida importância que, na verdade, ela tem, né? Então, vamos lá. Então, por sua vez, o que é assistência farmacêutica? Assistência farmacêutica é um conjunto de ações voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde individual ou coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial, né? E objetivando o seu acesso e o uso racional de medicamento. A gente diz uso racional de medicamento, foi uma definição lá da época da Conferência de Alma-Ata, né? Quando teve a Conferência de Assistência Farmacêutica. A gente chama de uso racional de medicamentos quando o usuário desse medicamento tem esse medicamento à disposição dele, o tempo que ele precisa, na dose que ele precisa, sem ter prejuízo para a comunidade financeiramente. Ele tem que ter um custo, ele tem que ser custo efetivo para o paciente, tá? Então, a assistência farmacêutica hoje, ela não pode ser vista só como aquela que é voltada para o produto, né? Para a questão do medicamento. Toda vez que o pessoal fala em assistência farmacêutica, a gente faz logo uma ponte e imagina que seja a dispensação de medicamento, etc. e tal. Não é só isso. A assistência farmacêutica hoje, ela é vista tanto com foco no produto, que é o medicamento, como no foco do usuário desse medicamento. Então, o farmacêutico hoje ele é um educador em saúde, ele é um estudioso do sistema de interação que esse medicamento possa estar fazendo ou não, bem ou mal, ele tem isso referendado em dados, para ele poder ver se ele muda, faz uma intervenção e muda o estado de não saúde, né? E o paciente tem uma melhora de vida por conta disso. Então, quando a gente fala que ela é focada para o usuário, a gente está falando da farmácia clínica, que leva
a possibilidade de a gente fazer um processo de educação em saúde, que é muito interessante no caso do farmacêutico, porque nós somos o último profissional com o qual o paciente entra em contato na cadeia de atendimento à saúde, né? Principalmente porque nós vamos estar disponíveis nas farmácias, que é onde o paciente vai buscar o seu medicamento, ou nas farmácias públicas ou nas farmácias privadas, que se chama de farmácias comunitárias, né? Então, nós vamos estar lá e a gente, além de orientar sobre o uso desse medicamento nos quesitos de farmacoterapia, a gente pode aproveitar e também fazer alguns questionamentos que visem a melhoria da qualidade de vida desse usuário. A assistência farmacêutica, ela não está voltada também só para o usuário nas questões do bem-estar dele, do uso do medicamento. Ela também promove a formulação de políticas públicas, né? De ciência e tecnologia, a Política Nacional de Medicamento e a Política Nacional de Recursos Humanos, que, na verdade, é a qualificação profissional para o processo. Então, o que é isso? Como é que a gente vai falar de atenção básica, aliás, assistência farmacêutica em atenção básica? A gente tem alguns pressupostos, né, para poder falar disso. Então, a gente acha que a assistência farmacêutica ela vai garantir a integralidade do cuidado e a resolutividade das ações, do processo, né? Porque a gente, depois que fala com esse paciente, conversa com ele, oferece o nosso serviço, a gente vai tentar fazer com que ele resolva o problema dele, né? Que é um problema de doença na utilização de um medicamento ou mudança de alguma outro costume que ele tenha, por exemplo, de tomar algum chá junto com algum medicamento ou de fazer uso de alimento junto com o medicamento, enfim, para ele poder melhorar o estado dele de saúde. A atenção básica, por sua vez, ela vem para nós no sentido de coordenar o processo de cuidado. Esse processo de cuidado, na antiga Política Nacional de Assistência Básica, servia para organizar as redes de atenção à saúde. O que é uma rede de atenção à saúde? É, por exemplo, os serviços do SUS, todos eles conectados e objetivando como final o bem-estar do usuário desse serviço. Por exemplo, você sofre um acidente, quebra a perna e vai para um pronto-socorro para poder fazer uma cirurgia. Lá naquela unidade, que é um pronto-socorro, você não pode ficar lá até sarar, né? Você vai lá para fazer um serviço de pronto atendimento. Daí você vai para um hospital de recuperação e depois você vai precisar ir de uma unidade de saúde onde você vai fazer a fisioterapia ou qualquer outro método alternativo para melhorar desse agravo que você teve por conta do seu acidente. Então, isso é uma rede de saúde. E a rede de atenção à saúde, ela vinha resolver um problema muito grave do SUS, que era a fragmentação dos serviços, né? Então, ela age no sentido de desfragmentar e organizar as ações e os serviços de saúde. Infelizmente, essa questão da rede também não está bem posta na nova Política Nacional de Atenção Básica. Então, a gente ainda não tem muita ideia de como é que isso vai ficar, né? Nós temos agora a desconstrução de um processo onde a gente cancela determinadas bases legais e não se publica outras no lugar. Então, a gente fica um pouco perdida quando vai falar desse assunto, porque a gente não sabe para que lado ele vai. Então, na verdade, quando eu montei essa apresentação, eu montei em cima de uma possibilidade de manter funcionando aquilo que estava funcionando muito bem, né? Que não se mexa o que está funcionando. Mas vocês já estão sabendo que muita coisa mudou nessa Política Nacional de Atenção Básica. Quais são as atividades farmacêuticas da atenção primária? Né? Não é isso. Então, para poder a gente saber quais são as atividades do farmacêutico, ou qual é a atividade profissional, o que ele vai fazer na atenção básica, a gente foi e buscou um processo de construção de competência. Então, o que eu trago para vocês aqui não é o que o farmacêutico vai fazer, é aquilo para o qual ele tem que ser preparado para desempenhar, né? Então, por exemplo, para trabalhar da atenção primária, ele tem atuações distintas. A primeira é se ele vai atuar na saúde pública, tá?
Para ele atuar na saúde pública, ele precisa da competência da promoção à saúde. Então, ele precisa saber fazer promoção. Como ele vai fazer isso? Ele vai adquirir habilidades para tanto. Que habilidades são essas? É a habilidade de avaliar necessidades primárias de saúde, considerando o contexto cultural e social do usuário. Tá? A gente sabe que a gente precisa respeitar a cultura do paciente, não é? Porque se você não respeitar, ele também não vai pactuar com você em momento algum. E se no Brasil a intervenção principal que a gente tem é a terapia medicamentosa, se a gente não conseguir fazer com o usuário de medicamento um pacto, se ele não tiver teu amigo, teu parceiro, ele talvez não faça a adesão do tratamento e ele não consiga um resultado bom no final do tratamento, tá? Então, para promover a saúde, que é a competência do profissional da saúde pública, ele precisa avaliar essas necessidades primárias, respeitando o contexto onde o paciente vive, e também precisa saber aconselhar sobre prevenção e controle de doença e sobre estilo de vida saudável. A outra competência que ele tem que ter é saber dar informação sobre medicamentos e aconselhamento. Como é que ele vai fazer isso? Quais são as habilidades que ele precisa para isso? Ele vai precisar aconselhar sobre o uso seguro e racional de medicamentos, esclarecendo forma de uso, contraindicações, armazenamento e os efeitos colaterais, né? Que a gente nem diz mais efeitos colaterais, mas para efeito da competência a gente traz essa palavra, porque ela é uma palavra conhecida de todas as profissões, tá? Não chega a ser um significado muito específico como é para nós. Além disso, ele precisa avaliar, organizar, divulgar informações relevantes sobre medicamentos de acordo com as necessidades dos usuários. A outra competência que ele tem é se ele quiser atuar no cuidado farmacêutico, tá? Se ele quiser atuar no cuidado farmacêutico, ele precisa da competência de análise de medicamentos. Para ele poder fazer essa análise de medicamento, quais são as habilidades que ele tem que desenvolver? Ele vai precisar selecionar apropriadamente medicamentos, por exemplo, de acordo com o usuário, de acordo com a política pública, de acordo com a padronização do hospital onde aquele paciente está internado e etc. Tá? Ele tem que ser capaz, tá certo? Quando a gente fala de competência, a gente não está falando só de conhecimento científico. Tá? Competência para nós, atualmente, é uma gama de características. Então, ele precisa do conhecimento científico, ele precisa do desenvolvimento de habilidades e ele precisa apresentar atitudes que dê como final a obtenção do que ele vai precisar fazer, dessa atividade profissional, tá? Se vocês quiserem interromper, não sei, acho que quando é palestra não pode interromper, conferência. Então, ele precisa também identificar, priorizar e atuar nas interações medicamento-medicamento, medicamento-alimento e nas reações adversas que esse medicamento pode causar para ele. Pode causar para quem está tomando. Além disso, ele precisa da competência de manipulação de medicamentos. Ele precisa preparar formas farmacêuticas, determinando os requisitos para isso. Ele precisa preparar medicamentos de acordo com manuais de boas práticas. Quer dizer, ele precisa saber fazer isso. Para ele poder adquirir a competência, ele tem que ter essa habilidade. A outra competência que ele precisa vai ser para a dispensação de medicamentos. Então, o que ele precisa saber para poder dispensar o medicamento? Ele precisa aprender a dispensar exatamente o medicamento prescrito, tá? Se ele tem uma prescrição dizendo tal medicamento, ele precisa estar apto para dispensar aquele medicamento. Eu não quero dizer com isso, se ele identificar que tem alguma interação que não está bem, que ele não possa interferir. Não é isso. Ele só tem que saber, porque às vezes o farmacêutico ele se acha no direito de trocar o medicamento, tá? E ele tem que ter algumas regras para poder fazer essa troca, né? Então, ele precisa saber obedecer à prescrição, né? Nem que seja do próprio farmacêutico, mas tem uma prescrição, ele precisa obedecer. Ele precisa informar com precisão sobre medicamento fora dos padrões para autoridades competentes, né? Então, ele precisa fazer farmacovigilância. Para nós, farmacêuticos, a palavra é mais fácil, mas a gente não tem só farmacêutico na plateia, né? Então, a gente precisa fazer
a informação para as autoridades competentes se aquele medicamento foi identificado como tendo algum defeito, né? Depois ele precisa validar as prescrições, assegurando que elas tenham sido corretamente interpretadas, tá? Então, ele faz a validação, ele recebe a prescrição, ele atende, depois ele precisa fazer uma retrospectiva, uma retroalimentação para ele poder identificar se aquilo realmente foi feito de maneira correta, né? E aconselhar sobre dispositivos, tipo glicosímetro, inalador, tá? É papel nosso também ensinar o uso desses dispositivos. Então, vamos lá. Quais são as bases legais que a gente tem para isso? Tá? Para fazer essa atuação que a gente tem na atenção primária. A primeira base legal que a gente tem é a Constituição de 88, que cria o SUS e determina que nós temos um sistema de saúde que ele é universal, ele deve tratar o paciente na integralidade e com equidade, né? Ele é universal? Todo mundo tem direito ao tratamento de saúde, independente de status social, de raça, de cor, de credo, né? Todo brasileiro tem direito a ser atendido pelo SUS. E se for um estrangeiro que estiver aqui a serviço ou a convite, ou, por exemplo, um aluno de intercâmbio, ele também tem direito de usar o Sistema Único de Saúde. A integralidade tem a ver com uma novidade que se tem hoje em dia sobre a definição de saúde. Não é hoje em dia, né? Já faz tempo. Então, a definição de saúde hoje não é apenas a doença, a falta de doença. A gente define saúde como bem-estar físico, mental e social, né? E aí, então, esse paciente, esse usuário, né? Ele precisa chegar no serviço de saúde e ser visto como um todo. E é isso que a gente fala de integralidade, que não quer dizer que aquele profissional que vai atendê-lo tem que saber de tudo. Tá certo? A gente atende na integralidade, no respeito ao conhecimento inerente de cada profissional que devem trabalhar juntos para o bem-estar final do paciente. Esse SUS também tem alguns princípios organizativos, eu só citei os 3 principais, que é a descentralização. Quer dizer, toda e qualquer ação do SUS ela é feita no lugar mais próximo do usuário, então, no território que ele vive. Então, a gente descentraliza tudo para os municípios. Quando os municípios são muito pequenininhos, eles, às vezes, não podem fazer todas as ações. Então, a gente diz que o município está sob gestão estadual. Quando é um município grande, então, ele está apto a fazer toda e qualquer ação que o SUS disponibilize para a saúde. Depois tem a hierarquização. A hierarquização é que define qual é o ente da federação que é responsável por aquela ação, né? A gente tem as ações básicas de responsabilidade do município, as ações de atenção média complexidade do Estado e as de alta complexidade e responsabilidade da União, tá certo? Isso a gente chama de hierarquização. E a regionalização são os grupamentos populacionais que têm algumas características semelhantes entre si, que formam uma região de saúde. E aí, lá nesse local que eles estão, eles recebem a atenção necessária quando procuram. Depois, a gente tem as 2 leis orgânicas do SUS, a 8.080 e a 8.142, ambas de 90. A 8.080, ela se refere aos processos de organização do SUS e trata dos critérios de complementação, de suplementação com a rede privada. Então, quando a gente não tem uma determinada unidade de saúde que faça, por exemplo, oncologia, a gente pode fazer um convênio com um hospital privado. Quem trata disso é a Lei 8.080. E a 8.142, ela tem a ver com os processos de transferência de grana, tá? Os processos de transferência de fundo a fundo, o pagamento das ações do SUS. E também ela é muito importante na medida em que ela legisla sobre a participação da comunidade no SUS. A gestão do SUS ela é feita em várias esferas, mas quem detém 50% dos votos é o controle social. O controle social é feito por responsáveis por algumas associações do povo,
de modo geral. Então, por exemplo, tem a associação dos pacientes que tomam imunossupressores, tem a associação dos pacientes que têm hepatite, tem a associação dos pacientes que são portadores de HIV. E aí eles se fazem presente no SUS e têm direito a 50% dos assentos. Isso significaria que a gente devia ter na direção dos conselhos de saúde, tanto municipais como estaduais e no nacional, pessoas que não fossem o próprio gestor. O gestor do nacional é o ministro, ele não é o nosso presidente. Mas o gestor do Conselho Estadual de Saúde é o próprio secretário de Saúde e o presidente do Conselho Municipal de Saúde é o próprio secretário municipal de saúde. Então, isso não é muito legal. A gente fica sem poder, né, se manifestar. A Política Nacional de Medicamentos também, que ela é publicada por uma portaria do Gabinete do Ministro, 3.916 e 1998, ela vem no sentido de quando a gente começou a regular o sistema, né, teve todo aquele movimento da reforma sanitária, a publicação da lei do SUS em 90, né, em 88 da Constituição, depois que cria o SUS, depois vem a lei orgânica para regulamentar a Constituição, e aí começa a ver o problema da disponibilidade de medicamentos no sistema, porque o medicamento ele é o principal insumo que é usado para diagnóstico, cura e prevenção de doenças. Então, a gente precisava ordenar como é que fazia isso, como é que a gente ia tratar desse medicamento nesse sistema universal, né? E aí cria-se a Política Nacional de Medicamento e ela define a responsabilidade do ente da federação. Então, ela tem a responsabilidade definida quando é a União, quando é o Estado e quando são os municípios. É isso que a Política Nacional de Medicamento faz, e ela é atualizada com as portarias individuais para cada um dos tipos de medicamento no SUS. Tá? O SUS tem 3 tipos de medicamento: o medicamento para atenção básica, que é chamado de componente básico da assistência farmacêutica, no passado conhecido com o nome de farmácia básica. Temos o componente estratégico da assistência farmacêutica, que é o grupo de medicamentos utilizado para tratamento das endemias, onde está localizado as vacinas, as insulinas de uso humano e etc. e tal. E temos o componente especializado da assistência farmacêutica, que são aqueles medicamentos que são destinados para as doenças menos prevalentes. Tá? A partir de 2012, a gente tem uma novidade no Brasil, que é usar a palavra medicamentos essenciais não mais como a Organização Mundial de Saúde usa. A Organização Mundial de Saúde diz que medicamentos essenciais são aqueles que são usados para dar conta de 90% a 95% das doenças mais prevalentes. A partir de 2012, o Brasil entende, na sua política de medicamento, que essenciais são todos os medicamentos que servem para a população brasileira. Então, ele lista esses 3 componentes, o que é da farmácia básica, o que é para tratamento de endemias e esses outros mais especializados das doenças mais raras, na nossa Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Aí nós temos em seguida a resolução do Conselho Nacional de Saúde, órgão máximo de gestão do SUS, que cria a Política Nacional de Assistência Farmacêutica no sentido de sinalizar qual seria o nosso procedimento frente à promoção da saúde, né? Promoção e recuperação da saúde, usando como insumo principal o medicamento. Tá? Então, a assistência farmacêutica, como política social, integra a assistência farmacêutica à atenção à saúde. Então, a Política Nacional de Assistência Farmacêutica ela não integra a saúde via Política Nacional de Medicamentos. Ela é mais do que isso. Ela vai e integra a Política Nacional de Medicamentos, a política de atenção à saúde. Tá? E ela é, inclusive, um glossário de nossas atribuições profissionais. Tudo que a gente pode fazer em relação a medicamento, a gente tem descrito lá nessa portaria da Política Nacional de Medicamentos. De assistência farmacêutica. Ainda temos o Decreto 7508 de 2011, né, que veio para regulamentar a Lei 8.080, e ele ratifica, né, quer dizer, garante o acesso aos medicamentos, né, que já é garantido desde a Constituição, ele ratifica isso. Além disso, ele vai e determina que o Ministério da Saúde tem a competência
para atualizar aquela lista de medicamentos do SUS. Então, quem tem que fazer a lista de medicamentos do SUS é o Ministério, ele abre consulta pública, a gente dá palpite, e aí ele vai e faz a publicação dessas listas de medicamentos no SUS. E o objeto de publicação é a Rename. A última que está em uso até hoje é a Rename 2017, que é do ano passado, né? E ela traz 3 seções e 4 anexos, tá certo? Então, o medicamento que é da atenção básica, pelo qual nós temos responsabilidade, está descrito no anexo 1, na seção A da Rename, tá certo? Então, o que significa isso, gente? Significa o seguinte: como o nosso país é continental, ela traz um monte de medicamentos, todos os que têm evidência científica e que podem dar conta das doenças mais prevalentes, tá certo? Mas o medicamento que a gente vai usar aqui no norte do Brasil pode não ser o mesmo que use lá no sul. Não tem problema. A gente não é obrigado a usar todos os medicamentos da lista nacional. O que a gente é obrigado é usar apenas os medicamentos da lista. Então, se eu quero pagar os medicamentos do município com dinheiro do povo, com dinheiro público, eu preciso tê-los relacionados a partir dessa relação nacional, tá? Um fato interessante, por exemplo, a gente não tem diclofenaco de sódio nem potássio na Rename, porque não são medicamentos que tenham comprovadamente a segurança que precisam ter, né? Então, a gente não os tem, eles não são medicamentos seguros, eles não estão na lista do SUS. Então, se o município de São Luís comprá-los, o município de São Luís precisa pagar com outra verba diferente dessa que vem para comprar os medicamentos básicos, tá bom? Também a Rename traz a listagem dos medicamentos disponíveis para o tratamento das endemias, tá certo? Que são todos comprados pela União. O financiamento do medicamento estratégico é da União. Quem fica guardando é o Estado e quem vai distribuir é o município, tá? Essa é uma novidade recente. Antigamente, o estratégico era de gestão, no sentido de distribuição e de guarda do município. Agora não, agora ele vem para o Estado e o Estado, então, distribui para os municípios, porque era isso que era feito no final das contas, tá? A portaria também que regulamenta esse componente básico da ciência farmacêutica, o medicamento da atenção básica, é a portaria número 1555 de 2013, que recentemente foi modificada pela portaria 2001 de 2017. Tá? As modificações são muito poucas, então nem vale a pena a gente referir. Basicamente, os medicamentos do CEBAF eles estão listados na Rename. Quem vai financiar é o Estado, a União e o município. Então, a gente diz que o financiamento é tripartite. Esse quantitativo de repasse de fundo para comprar o medicamento, ele é determinado por uma resolução na Comissão de Intergestores Bipartite, né, que é o órgão de gestão do SUS e de organização, e ele vem com o quantitativo mínimo, que a União repassa, o Estado e os municípios, então, têm um quantitativo mínimo para pagar. Se quiserem pagar mais, pode, só não pode pagar a menos, tá? E como é que eles sabem esse quantitativo? É com base na população do município, entendeu? Então, São Luís do Maranhão, no último censo do IBGE, tinha 1 milhão de habitantes. Então, ele vai receber tantos reais por cada habitante, multiplicado por 1 milhão, que a União repassa. Mais um tanto que o Estado repassa, mais um tanto que o município repassa. E aí, finalmente, nós temos como marco legal a portaria do Ministério da Saúde 2436/2007, que é a nova legislação para a Política Nacional de Assistência de Atenção Básica. Nessa nova legislação, ela tem algumas coisas muito diferentes que vai piorar muito para nós, farmacêuticos do serviço, porque a gente ainda não está inserido na atenção básica. Tá? Então, a equipe de saúde de família, a equipe de saúde da família, deixa de ser a referência para o acesso na EPS. Então, não existe mais só as equipes de saúde da família. Tem as equipes de atenção básica também. E quando eu digo isso, é porque a equipe de saúde da família ela já tinha um retrato de quais eram os profissionais que a compunham, né? Ela tinha médicos, ela tinha dentistas, enfermeiros e o agente comunitário de saúde.
Com essa novidade da equipe de atenção básica, ela não tem necessariamente a mesma composição, né? Complica muito para nós, complica, porque como nós não somos profissionais parte da equipe básica de saúde da família, a gente fazia parte de uma outra equipe, que era o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, os NASFs, né? Agora, pela nova apoio de atenção básica, não existe mais a composição determinada por lei desse NASF. Então, a gente não sabe quando eles vão ter, quando eles não vão ter farmacêuticos. Também o agente comunitário de saúde ele passa a ter um papel diferente daquele que ele tinha na antiga Política Nacional de Atenção Básica, já que vão existir equipes de assistência à saúde, que é onde ele não vai fazer parte. Então, não tem definição da quantidade de família que ele visita, não tem definição da carga horária de trabalho dos profissionais, então isso vai fazer muita complicação para um sistema que já vem funcionando, né? Então, como eu disse para vocês, a nova Política Nacional de Atenção Básica, ela muda a definição da atenção básica e inclui nessa definição alguns aspectos que antigamente não eram característicos e nem de obrigação das unidades básicas de saúde promoverem, tá? E uma coisa que é muito preocupante também, ela delega para o gestor a contratação dos profissionais para compor a equipe, tá certo? Aqueles do serviço complementar, que era para o NASF, que dizia, o NASF tem que ter o fisioterapeuta, o nutricionista, o farmacêutico, né? Ela, além de não dizer mais qual é a composição do NASF, ela delega para esse gestor fazer essa contratação e não diz como ele deve fazer isso. Então, quais são os desafios que a gente tem de assistência farmacêutica na atenção básica, gente? O financiamento da assistência farmacêutica antes, até 2016, ele era feito como do SUS de um modo geral, que era feito por blocos, né? Tinha o bloco da média complexidade, tinha o bloco da gestão e tinha o bloco só da assistência farmacêutica. Então, a assistência farmacêutica tinha um bloco exclusivo para financiamento e esse bloco financiava os 3 tipos de medicamento do SUS, o componente básico, o componente estratégico e o componente especializado. Os medicamentos de uso hospitalar, eles eram contemplados no financiamento que vai para os hospitais. No bloco da assistência farmacêutica, era só aqueles para uso ambulatorial desses 3 tipos que eu falei para vocês. Acabou isso. Não existe mais financiamento em bloco para o SUS. Não foi reduzido o volume de financiamento, mas não existe mais essa separação que vinha distinta para uso desses componentes medicamentosos da assistência farmacêutica. Agora vem o dinheiro todo do SUS e para onde ele vai é definido no Conselho Municipal de Saúde. Considerando que a gente também não tem essa participação ativa nessa política do Conselho Municipal de Saúde, a mim é muito assustador o cenário, porque se nós durante 12 anos tivemos em mãos a possibilidade de comprar os medicamentos da atenção básica e não o fizemos, o povo brasileiro carecia da falta desse medicamento, tanto prova que por isso foi criado vários outros programas, como, por exemplo, o Farmácia Popular do Brasil. Hoje em dia, que não tem determinação de qual é a quantidade de grana que vem, eu acho que a gente não vai ter muito dinheiro para isso, porque os nossos gestores eles estão muito mais focados na atenção à saúde de média ou alta complexidade, né? no modelo hospitalar de promoção à saúde. Então, a gente não vai conseguir fazer, talvez, nem a manutenção do acesso, quanto mais a ampliação. Talvez isso mude, vamos torcer para que aconteça isso, ou então vamos fortalecer o nosso controle social no Conselho Municipal de Saúde para que a gente se sinta representado, né? O Conselho Municipal de Saúde de São Luís, o vice-presidente era farmacêutico do sindicato, então a gente tem uma representação no controle social, basta que a gente procure, né, e consiga fazer essa ponte para manter. Outro caso grave é que, efetivamente, na atenção básica, o farmacêutico estava incluído nos NASFs. Você não tinha farmacêutico na equipe de saúde da família ou na estratégia de saúde da família. Os farmacêuticos estariam todos presentes nos NASFs.
Com essa possibilidade da escolha do gestor, da composição dos NASFs, talvez a gente também não consiga ficar presente nessa equipe, né? Mesmo porque a gente tem um problema ainda um pouco complicado de formação, de volta para formar para a área dos medicamentos, que a gente durante muito tempo andou se formando para trabalhar no laboratório e em outros locais. E agora a gente precisa voltar para a área de medicamento. Então, como a gente ainda não voltou, não está garantido o nosso local. Na verdade, o povo não sente nossa falta. Então, não quer que a gente... Quer dizer, não quer não. Não nos convida para participar da equipe. Outra coisa que a gente precisa ficar preocupado, né, que é um desafio. A simples garantia do acesso, gente, não diz com certeza que a gente vai dar conta de resolver aquele problema de saúde. Porque, às vezes, o paciente tem o medicamento e não adere ao tratamento. E é aí que nós, farmacêuticos, entramos, porque a gente vai e conversa, pactua. A gente estuda para isso, né, gente? Para fazer a orientação farmacêutica, né? Nós não precisamos de prescrever drogas isentas de prescrição, né? Nós fazemos muito mais do que isso, porque a prescrição é uma ordem de cima para baixo, não é uma pactuação. E a orientação farmacêutica é uma pactuação, então ela fará muito mais efeito. Então, a gente precisa também pensar nisso. Às vezes tem um medicamento, mas o paciente não melhora. Ele não melhora porque ele não faz adesão ao tratamento. Às vezes porque ele toma o medicamento em hora errada, às vezes ele toma o medicamento junto com alguma outra substância que não vai permitir que o medicamento seja absorvido. Enfim, a gente precisa retomar esse processo, porque muitas vezes o medicamento ele é estragado. Então, o SUS começa a ter gasto desnecessário. A escassez de profissionais nos quadros das secretarias municipais de saúde. Nós não temos farmacêuticos nas secretarias municipais de saúde em número suficiente para a oferta do serviço e a continuidade, né? O próprio farmacêutico ele também não tem procurado muito a formação para essa área de medicamentos. Nós temos uma gama muito grande de habilidades específicas, quer dizer, de áreas para a gente trabalhar, e isso deixa a gente um pouco afastado da área de medicamentos, que é a nossa área principal de atuação. E, finalmente, o desconhecimento da equipe de saúde, do que seja o fazer do farmacêutico. A equipe de saúde, aqueles profissionais com quem a gente trabalha lado a lado, eles não entendem a complexidade do nosso fazer. Então, não valorizam o nosso trabalho. E, por isso, não nos reconhecem. Então, a gente precisa também apresentar para essa equipe aquilo que a gente é capaz de fazer e o que isso vai impactar no sistema de saúde. Tá? Eu lá, trabalhando, o que isso vai melhorar para o usuário? Né? Ele vai melhorar, a gente vai gastar menos dinheiro, o sistema vai ficar mais funcional. Então, a gente precisa fazer isso também. Então, aí eu trouxe para vocês uma experiência exitosa de assistência farmacêutica na atenção básica, a pedido de Rafaela. Rafaela é uma farmacêutica que eu conheci lá de Imperatriz. Ela trabalhava no tempo que eu estava na gestão do Estado, ela trabalhava em Imperatriz. E aí ela ligou para mim e me disse, professora, leve uma experiência exitosa para nós. Então, a experiência exitosa que a gente tem é a implantação do serviço de farmácia clínica nas unidades básicas de saúde em Curitiba. Tá? Então, durante o ano de 2013, lá em Curitiba foi desenvolvido um projeto piloto que tinha foco no usuário do medicamento. Tá? Então, o que eles fizeram? Convidaram pessoas que usavam de 5 a mais medicamentos por dia. E começaram a fazer um trabalho de promoção da saúde através de consultório clínico de farmacêutico. E aí eles viram que todo mundo, eram 583, né, pacientes, usuários. Eles notaram que dessa quantidade de pacientes, todos tinham problema com o uso do medicamento. Mas 49% desses problemas identificados era relacionado a tipo de administração do medicamento. O paciente não sabia usar o medicamento e aí não fazia adesão ao tratamento. Mas também identificaram outros problemas, a omissão de dose, descontinuação do tratamento, dificuldade no acesso, descumprimento de horário e automedicação. Aí o que eles fizeram
para poder conseguir isso, para poder fazer essa implantação final, eles estabeleceram algumas diretrizes, querem implantar serviços de cuidado farmacêutico e promover a articulação desse serviço farmacêutico com a equipe de saúde, criando referência e contra-referência. O que é referência e contra-referência? É trabalhando nas redes de atenção à saúde. Tá? Aí, para poder desenvolver o trabalho deles. Então, para nós é muito importante que a gente trabalhe nessas redes de atenção. A gente consegue chegar lá. Então, qual é o retrato do município de Curitiba? Eles têm 123 farmácias, das quais 46 são em unidades básicas de saúde, 63 das unidades básicas de saúde têm equipe de saúde da família, 9 farmacêuticos em UPAs e 5 em centros especializados. Esses farmacêuticos não estão sempre nas unidades de saúde, eles trabalham no sistema de rodízio, porque eles são muito poucos para a quantidade de unidades de saúde que tem lá. Então, às vezes, um farmacêutico desse trabalha em 2, 3 unidades de saúde. Então, se você chegar numa unidade de saúde dessa, se for num horário que não tem farmacêutico, você não vai achar ninguém. Mas, mesmo assim, ele se propõe a fazer esse tipo de trabalho de implantação de serviço, fazendo rodízio nas clínicas. Porque também esse número de farmacêuticos que tem, né, são 127 farmacêuticos que atuam nas áreas de suas competências. Alguns trabalham na vigilância em saúde, outros trabalham nos laboratórios clínicos, não são todos nas farmácias. Só 31 que atuam nas UBS. Então, quais eram os desafios dele? Elaborar o projeto técnico para poder buscar recurso, era capacitar esses profissionais e criar uma cultura operacional de consultório clínico no município de Curitiba. Quais foram os resultados? Eles implantaram o cuidado farmacêutico em todo o município, eles deram continuidade desse serviço de consultório clínico, mesmo depois da finalização do projeto, eles conseguiram capacitar o farmacêutico e serviço, que a gente chama de educação permanente, eles padronizaram o modelo de cuidado farmacêutico na atenção primária, então a gente já tem um protocolo hoje em dia de cuidado farmacêutico na atenção primária. Eles montaram uma equipe competente e experiente para atuação, então eles conseguem repassar esse modelo onde eles estiverem trabalhando e conseguiu integrar o consultório clínico à equipe de saúde. Eu não tive tempo de escrever a bibliografia, então eu tirei foto dos artigos que eu usei. São esses cuidados farmacêuticos na atenção básica, ele está no site do Ministério da Saúde, são 4 volumes. Esse serviço farmacêutico baseado na atenção primária é uma obra da Organização Pan-Americana de Saúde, também está na internet. A Rename, um artigo que eu li do professor Leonardo, e de onde eu tirei as competências farmacêuticas, que é de um documento da FIP, a Federação Internacional de Farmacêuticos. O resto foram leis e decretos que a gente conversou aí, tá bom?